Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Muito bem, a leitura até esse versículo de número 8 e alguns pontos que quero fazer aqui com vocês, a observação. Nós temos tratado já desde o último programa, aqui no programa Jesus é a Salvação, tá bom? Que a propósito, você que está assistindo o vídeo, não baixou ainda, baixe o nosso aplicativo para você acompanhar o programa Jesus é a Salvação todas as manhãs a partir das 7h30, segunda a sexta-feira. E no último programa eu trouxe o assunto a respeito dos dons espirituais e a respeito dos dons de revelação. E se você quiser saber, é só procurar esse vídeo. Vou ver se eu deixo aqui nos cards para vocês. Muito bem. Aqui, desse texto, eu quero agora tratar a respeito dos dons de poder. Todas as vezes que nós tratamos a respeito de dons, nós muitas vezes nos baseamos em 1 Coríntios, capítulo de número 12. E me baseando ali, neste texto, nós temos 9 dons relacionados pelo apóstolo Paulo. Existem muitos outros, todavia, estou me baseando em 1 Coríntios, capítulo 12, tá bom? E aqui, com os nove dons, nós vamos classificá-los em 3 grupos, sendo que nesses 3 grupos, cada um com 3 dons, totalizando, portanto, 9. Ontem, como eu disse, na primeira classificação, dons de revelação. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. Hoje, dons de poder, tá bom? Que são operação de maravilhas ou milagres, mesma coisa. Os dons de cura e também aqui o dom da fé. Estes são fazem parte aí do grupo dos dons de poder. Olha a situação que nós temos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Após a morte de Estevão, então houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Muito bem, eu tenho aqui falado para vocês e vou fazer uma gravação de um vídeo específico para tratar a respeito de um assunto que eu tenho visto e ouvido. Aí, alguns que têm sido usados por Deus, por exemplo, nos dons de poder, principalmente esse grupo, que são usados pelo Senhor nos dons de poder, muitas das vezes desprezam outros que
não têm esses dons. Como que se os dons de poder fossem os principais, ou os dons de poder são para aqueles que são de mais consagração, de mais intimidade com Deus, de mais comunhão com o Senhor, que estão mais perto do trono. Estes são usados pelos dons de poder. E aqueles que não estão tão próximos de Deus, aí vai sobrar os outros dons, como que se os outros dons fossem para aqueles que têm menos poder de Deus. Olha que ideia! Eu gostaria de saber dessas pessoas de onde que tiraram isso, de onde chegaram com essa conclusão, de que o reino de Deus tem esse nível, daqueles que são de nenhum poder, pouco poder, médio poder e um grande poder, uma grande quantidade de poder. E que, então, os que estão lá embaixo com pouquinho poder têm os dons de elocução, os que estão em médio têm os dons de revelação, e os que estão cheios de poder têm os dons, então conhecidos como os dons de poder, têm mais comunhão com Deus. Eu gostaria de saber desses, onde que está escrito isso na Bíblia. Pois é, e daí começam o menosprezo com aqueles outros que têm os dons que não, aparentemente não são de tanta expressividade dentro da igreja. Ora, mas todos esses, gente, são dons distribuídos por Deus. É o mesmo Espírito, meu irmão, é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. Então, se eu sou professor de escola teológica, se eu sou um professor dentro da igreja e não tenho a manifestação dos dons de poder na minha vida, como outros têm, aí vai dizer que então eu tenho menos poder de Deus na minha vida do que tem um evangelista. É impressionante isso. E a gente ainda tem que aguentar as pessoas no púlpito ainda menosprezar os outros dons. Cuidado com isso. Você pode estar menosprezando aí a operação do Espírito Santo de Deus. Porque isto aqui não depende de quem quer ou de quem se esforça, gente. Viu? Isso aqui depende de Deus, que distribui os dons da igreja como Ele quer. Paulo disse para a igreja de Corinto que ele tinha os dons de poder, tinha os dons de revelação, os dons de elocução, ainda dizia para os irmãos: eu falo mais línguas do que qualquer um de vocês. Mas ele preferia falar numa língua que todos pudessem compreender. E com tanto poder que nós sabemos que Paulo realmente tinha na vida, nunca desprezou nenhum outro dom espiritual dentro da igreja. Pelo contrário, os valorizou. Então nós precisamos fazer da mesma forma. Olha só, nós temos aqui um diácono, Filipe, e quando o texto diz que pela perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve então a dispersão, preste atenção no propósito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, está escrito ali, na conversa de Jesus com os seus discípulos, o seguinte: vocês vão me ser testemunhas. A partir de que momento? A partir do momento que descesse sobre eles o Espírito Santo do Senhor. Vocês vão ser revestidos de poder e vão me ser, então, testemunhas, tanto em, preste atenção, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando é colocado essas 4 regiões, vou colocar aqui como 4 regiões, o Senhor não disse que, ao serem revestidos de poder, antes de ser revestidos de poder, eles pregariam em Jerusalém. Depois que eles forem revestidos de poder, iriam para a Judéia.
Depois, tendo mais poder, aí Samaria, mais poder, aí confins da terra. Não, gente, pelo amor de Deus. Vocês todos serão revestidos do mesmo poder, na mesma porção de poder. E vocês vão me ser testemunha. Primeiro, Jerusalém, olhe só a expressão do texto bíblico. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até. Então temos um grupo que vai ser testemunha em Jerusalém. Temos um grupo que vai ser testemunha Judéia. Temos outro grupo que vai ser Samaria. E vamos ter outro grupo que vai até aos confins da terra. E daí, os dons vão se manifestar na vida dessas pessoas conforme a chamada, o ministério, a necessidade da igreja, naquele momento e no contexto em que eles estiverem. Então, nós temos aqui pessoas que saíram dispersas pelas terras da Judéia e Samaria para que esse ministério fosse exercido, exceto os apóstolos. Então, a missão é para ir, porque alguns se utilizam lá de Marcos 16, dizendo que a missão Jesus deu para a igreja para ir e de pregar a todas as nações. É verdade, está escrito. Agora, o fato de alguém ficar dentro da igreja, ensinando, pregando, irmãos, quer dizer que não está no exercício, não está cumprindo a missão? É somente aquele que está no campo missionário, é só aquele que está indo pelas terras mais distantes, é que estão cumprindo com o mandado de Jesus? Com a ordem de Jesus? Então você precisa ler mais a Bíblia, você precisa entender mais o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Cuidado novamente para não desprezar. Eu não estou aqui, irmãos, para fazer uma defesa do meu ministério. Não preciso disso, tá bom? Eu não preciso disso, eu não preciso me defender de forma nenhuma. O que eu estou aqui é defendendo alguns irmãos que às vezes se sentem menosprezados, porque eles vêm e ouvem essas pessoas falando tais coisas e eles se sentem menosprezados. Eles não têm a manifestação do dom e aí ele começa num desenfreamento de jejum e oração e consagração, buscando ser tal qual aquele e não consegue, não vai conseguir, porque os dons, repito, vai ser distribuído conforme a vontade de Deus, não é conforme o meu esforço, de jeito nenhum. Não é o quanto mais eu me esforço que eu vou ter dom. Não quero dizer que a pessoa não deve orar, isso já é outra história. Deve haver esforço na oração, persistência, no jejum, em busca da comunhão com Deus. Mas eu estou falando da manifestação dos dons espirituais. São para aqueles que Deus realmente está separando para tal coisa. Então aqui, os apóstolos saíram para a Judéia, saíram lá para Samaria, foram até os confins da terra? De jeito nenhum. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque Deus os havia levantado para aquele ministério, ficar em Jerusalém para administrar a igreja. E Filipe? Filipe, sim, este impulsionado sai. E diz o texto sagrado que chega até a cidade de Samaria e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pelos que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ora, vejam como que o ministério deste irmão, desse agora, então diácono, até então diácono, e olha a manifestação de poder na vida dele. Lucas destaca
Mas eu pergunto, era só este aqui? Era só este que tinha essa manifestação? Não, tinha muitos outros, mas Lucas vai dar destaque para Filipe, tá bom? Agora, preste atenção. Pedro era usado pelo Senhor dessa forma? Sim, foi. João, temos registro que também foi. Agora eu pergunto, e Tiago? Tiago, qual que era o ministério desse irmão dentro, o apóstolo, dentro do contexto da igreja? Meus irmãos, cada um tem um dom, cada um tem aí o dom e deve ministrar isso conforme a graça que recebeu do Senhor nosso Deus. Tudo é Ele, tudo é dele, quem opera é Ele. Não é porque Filipe, ele era de mais consagração, ele era mais de monte, ele era mais de jejum, ele era mais disso do que era Tiago, por exemplo, e por esta razão ele saiu impulsionado e foi fazer a obra. Ele entendeu o chamado, ele obedeceu o ide, e eu tenho que ir, e Tiago não. Então, a esses evangelistas que andam encabulando os irmãos, por que você não lê a Bíblia tanto quanto lê aquele que é professor dentro da igreja? Por que você não traz um estudo de uma forma sistemática na igreja, como aquele que foi chamado por Deus para tal coisa? Então vejo que há diferença no chamado, no ministério, mas eu quero dizer para ti, o mesmo Espírito que está operando na tua vida, no campo missionário, tá? Que está expulsando demônio, que está levantando paralítico, é o mesmo Espírito que está na vida daquele que está dentro da igreja, ensinando uma classe de adolescentes. É o mesmo Espírito, meu irmão. É o mesmo Deus que está operando. Então pare de desprezar os outros. Pare de menosprezar o dom dos outros. Antes, glorifique a Deus por ter sido chamado pelo Senhor para tal ministério. Se você considera o teu ministério excelente, extraordinário e maravilhoso, graças a Deus tem que ser assim mesmo. Eu valorizo aquilo que Deus me deu para fazer. E eu gosto de gravar. Qual é a gravação que eu faço? Ora, desse tipo de instrução, de pregação. Eu faço gravações de pregações que eu faço, de ensino que eu faço. Agora, quando eu saio para o campo missionário, eu vou evangelizar, eu não vou gravar. O que Deus faz através da minha vida, ninguém fica sabendo. Se Deus fizer algo comigo numa casa onde eu fui fazer visita, ninguém vai ficar sabendo. Porque eu não vou gravar aquilo não é o meu foco. O meu foco é no que Deus me chamou para fazer. Então, nós temos na vida de Filipe os dons de poder. Não temos na vida de Filipe os dons de elocução. Mas temos os dons de poder aqui. E quais são os dons de poder? Quer dizer, eu já disse no início do vídeo para você quais são. E aqui há a manifestação deles. E por que há manifestação, então, nos dons de poder aqui na vida, então, de Filipe? Você lê comigo lá em Atos dos Apóstolos, olha só, capítulo de número 21 e o verso de número 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha agora aqui, anos à frente, Filipe, o evangelista, e era um dos 7, ou seja, é este do capítulo 8. Então, por que os dons de poder se manifestam na vida desse moço? É porque Deus tinha o ministério, Efésios capítulo 4, um dos ministérios, evangelista, na vida desse homem. E é por isto que os dons de poder estão se manifestando. Então eu quero encerrar aqui a minha fala nesta manhã com você da seguinte forma: os dons de poder se manifestam na tua vida, ou se manifestam na vida de quem quer que seja, não é porque há mais santidade na tua vida,
Não é porque você é mais santo do que os outros. Se manifestam os dons de poder na tua vida, é porque Deus tem para você o ministério de evangelista. E se existem os dons de pastor ou os dons de mestre, que são da mesma classificação de dons lá em Efésios capítulo 4, a manifestação, aquilo que é aparente, aquilo que os olhos podem ver na vida desses outros irmãos, é diferente do que manifesta na vida de quem é evangelista. Então, não é do jeito que eu quero e como eu quero. Não queira inculcar isso na vida das pessoas, encabulando, querendo às vezes confundir as pessoas, como que se a manifestação de poder, de dons de poder, fosse para a vida daquele que é mais consagrado. Você está enganado, você precisa ler mais Bíblia. Então você está sendo preciso aí ser instruído, ser ensinado, parar um pouquinho mais dentro da igreja e ouvir aqueles que têm o dom de mestre, de ensino, para você aprender. E não ficar acusando as pessoas de que elas têm mais ou menos santidade. E em outra oportunidade nós falamos então de 1 Coríntios capítulo 13. E eu vou mostrar para você que o dom maior é então o amor. Que aí eu posso gravar várias pregações, eu posso ensinar muita gente, eu posso fazer o meu ministério ficar conhecido de várias formas, em todas as redes sociais, mas se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que tine. E daí? Então, meus irmãos, vamos aprender a respeito dos dons espirituais e vamos entender qual que é o meu, qual que é o teu, qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa participação. Eu sou no corpo um braço, eu sou no corpo a perna, eu sou no corpo o olho, o nariz, e aí, seja qual for, ainda que seja o menor dos membros, eles serão muito mais honrados do que aqueles que estão em mais evidência. Então, cuidado para não desagradar o Senhor, desprezando os pequeninos dentro do contexto da igreja, porque Deus tem na igreja aqueles que têm os dons, repito, dons de inspiração e locução, que pode ser os dons que não tenham tanta aparência, mas como tem os dons de poder, que são aqueles que estão em mais evidência diante dos olhos dos homens, e assim como também os dons de revelação. Tudo é de Deus. E o que dizer daqueles que não estão em 1 Coríntios capítulo 12, que eu acabei de classificar? E aqueles que estão em Romanos? E aqueles que estão em outros? Hein? E aquele que limpa a igreja, aquele que tem uma dedicação enorme para trabalhar na limpeza da igreja. Isto não é ser cheio do Espírito para você? Pois é. Então, nós precisamos aprender Sagradas Escrituras e nós precisamos um dos outros. Eu preciso do evangelista quanto pastor, eu preciso do evangelista na igreja, eu preciso aqui do profeta na igreja e vocês, profetas, vocês evangelistas, vocês estão precisando de pastor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.